Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de suplá. É um modelo fácil e que o resultado fica super lindo e eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Aqui no canal, gente, já tem a videoaula de um tapete e também da passadeira com esse bico de acabamento. E nessa videoaula eu vou ensinar para vocês esse lindo modelo de suplá. Ficou assim, utilizei o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Gente, a medida desse suplá para minha tensão de pontos ficou com aproximadamente 42 centímetros de diâmetro. Lembrando que o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. E para fazer esse suplá, eu utilizei um total de 214 gramas do barbante número 6. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de suplá e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o barbante número 6. Vou utilizar aqui o barbante número 6 rosa médio e vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Eu vou iniciar trabalhando aqui um círculo mágico. Então, eu vou segurar aqui o fio dessa forma. Seguro aqui novamente. Agora, eu vou passar a agulha aqui por entre esse fio e vou puxar esse fio aqui, fazendo uma laçadinha. Dessa forma. Fiz aqui uma laçadinha, será contada como a primeira correntinha. Vou fazer mais uma e duas correntes. Então, ficou um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Isabela, eu não quero iniciar minha peça com um círculo mágico. Vocês podem iniciar aqui com 5 ou 6 correntes, prende com um ponto baixíssimo e sobe as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, que vai dar certo também. Então, aqui eu vou trabalhar mais uma correntinha que será de separação. Então, ficou um total de 4 correntinhas agora. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço, trabalho aqui um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no mesmo espaço e repito aqui um ponto alto. Uma corrente, novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, no mesmo espaço, um ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de 11 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 11 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. Fiz aqui um total de 11 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Se você tiver um ponto muito apertado e você vir que trabalhando aqui 11 pontos altos no início da peça, a sua peça vai ficar emborcada assim, dessa forma, vocês podem trabalhar com 12 pontos altos. Então, gente, se vocês quiserem aumentar um ponto alto, vocês podem aumentar um ponto alto. A diferença é que a sua peça vai ficar com um desenho a mais. Eu vou explicar aqui certinho para vocês. Aqui eu estou fazendo com 11 pontos, então vai ficar 11 desenhos. Se eu aumentar mais um ponto, vai ficar 12 desenhos. Mas se eu aumentar um ponto para a minha tensão de pontos, a minha peça ela vai ficar embabadada. Então, fiz aqui os 11 pontos. Agora, eu vou vir aqui, esse fio aqui do início, eu vou puxar para fechar aqui o círculo mágico. Dessa forma. Aqui eu trabalhei uma correntinha, vou vir aqui e vou contar. 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou 11 pontos altos e 11 correntinhas, porque é uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. Para iniciar a próxima volta, eu vou vir aqui nesse espacinho de uma correntinha e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas apenas para dar a altura de um ponto alto.
Mas, se vocês acharem necessário, se vocês preferirem, pode trabalhar com as 3 correntes para dar altura de um ponto alto, igual a gente trabalhou aqui. A partir dessa volta de número 2, eu vou trabalhar aqui a base do suplar com 2 correntinhas de separação quando eu for iniciar as voltas. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo espaço, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, 2 pontos. Uma corrente, e vou seguir trabalhando agora essa sequência. Para cada intervalo de uma corrente, 2 pontos altos. Vai ficar um total de 11 grupinhos com 2 pontos altos. Então, se você iniciou aqui com 12 pontos, vai ter 12 grupinhos com 2 pontos altos, mas você vai fazer esse aumento apenas se for necessário para a sua tensão de pontos. Então, agora eu vou seguir trabalhando essa sequência de 2 pontos para cada intervalo de uma correntinha e volto para a gente iniciar a volta de número 3. Segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Chegando aqui no final, eu fiz uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui e conto 1, 2. Aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Se você fez 3 correntes, você vai prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, observem que a minha peça tá ficando certinha. Então, se você achar necessário fazer aqui com 12 pontos no início, né? Vocês podem trabalhar com 12 pontos altos. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para esse intervalo de uma correntinha. Então, venho nesse ponto alto aqui seguinte e trabalho um ponto baixíssimo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço o fio e nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar agora 2 pontos altos. Observem que agora, a cada volta que a gente trabalha, a gente vai aumentar um ponto em cada um dos desenhos, porque cada grupinho desse que a gente tá fazendo vai formar um desenho. Uma corrente, no próximo espacinho de uma corrente, eu vou trabalhar 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho de uma corrente, eu vou repetir. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente e sigo trabalhando essa sequência agora por toda a volta. Vai ficar um total de 11 grupinhos com 3 pontos altos. Para cada intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar essa sequência de 3 pontos altos. Concluí aqui, gente, toda a volta de número 3. Então, a minha peça tá ficando assim. Uma outra dica, se você não quer aumentar aqui a quantidade de pontos, você pode trabalhar com a agulha 4 milímetros se a sua peça estiver ficando assim, emborcada. Se estiver ficando embabadada, pode trabalhar com a agulha 3 milímetros para regular a tensão do ponto. Então, aqui eu fiz uma correntinha, vou vir aqui e conto 1, 2. Aqui na segunda correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu vou caminhar com ponto baixíssimo agora, até chegar aqui, nesse terceiro ponto alto de base. Então, aqui eu venho nesse próximo ponto alto, trabalho aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E para esse intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, observem que agora vai formar os grupinhos com 4 pontos altos. Uma corrente,
aqui a gente precisa ter bastante atenção, porque se a gente errar essa volta, automaticamente a gente vai errando as próximas voltas também. Então, agora, eu vou pular 1, 2 pontos de base. Venho no terceiro ponto e vou trabalhar um ponto alto. No intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, pulo 1, 2. Vou sempre pulando esses 2 primeiros pontos de base, ó. No próximo ponto, um ponto alto, e para o intervalo de uma corrente, eu vou seguir trabalhando a sequência com 3 pontos altos, e sempre com uma correntinha de separação. Então, essa aqui será a repetição. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta aqui em toda a peça. Lembrando que a gente vai pulando sempre os 2 primeiros pontos de base. E no intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. Seguir trabalhando aqui a sequência, 4 pontos altos agora. Cada desenho vai ficar com um total de 4 pontos altos. Então, tem 11 grupinhos agora com 4 pontos altos. Então, agora, gente, quando chegar aqui no final, fiz a correntinha, sempre trabalha aqui a correntinha no final da volta, porque entre um grupinho e outro tem uma correntinha de separação. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2, e aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou seguir trabalhando agora a sequência que eu ensinei para vocês. A gente não trabalha aqui sobre esse primeiro ponto, nem sobre esse segundo ponto, ó. Trabalho um ponto baixíssimo. Vou começar a trabalhar ponto alto aqui a partir do terceiro ponto de base. Então, caminhei com ponto baixíssimo até chegar no terceiro ponto alto de base. Bom, gente, fiz aqui um ponto baixíssimo no terceiro ponto de base. Agora, eu vou subir 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho aqui no ponto seguinte, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Laço o fio, venho agora no espacinho aqui de uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar 1, 2 e 3 pontos altos. Então, ficou agora 5 pontos altos, contando com as 2 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha de separação, laço o fio, novamente. Eu vou pular 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto de base, a gente inicia trabalhando aqui ponto alto, ó. Um ponto alto nesse ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Para o espacinho de uma corrente, vou trabalhar aqui 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, e vou seguir trabalhando essa repetição. Sempre vamos pulando os 2 primeiros pontos de base, começa a trabalhar ponto alto a partir do terceiro ponto de base. E para cada intervalo desse de uma corrente, vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, vai formar agora 11 desenhos. Aqui está formando um desenho. 11 desenhos. Em cada espacinho desse vai ter um total de 5 pontos altos. Chegando aqui no final, a minha peça tá ficando assim. Chegando aqui no final, eu já fiz uma correntinha. Essa volta é a volta de número 5. Nessa volta de número 5, chegando aqui no final, eu vou vir na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, aqui, gente, essa volta aqui, a volta de número 5, ficou um total de 11 grupinhos com 5 pontos altos. Na volta de número 6, vai ter 11 grupinhos com 6 pontos. Na próxima, 7, na próxima, 8, porque cada volta que a gente faz aumenta um ponto alto. Então, agora, novamente, sempre que vamos iniciar aqui a próxima volta, a gente vai pular esses 2 primeiros pontos de base, ó. Então, venho nesse ponto aqui seguinte e trabalho um ponto
baixíssimo. No terceiro ponto, um ponto baixíssimo. E aqui, nesse terceiro ponto de base, eu vou iniciar trabalhando as duas correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E para o intervalo de uma corrente, vou trabalhar a sequência de 1, 2 e 3 pontos altos. A gente precisa ter bastante atenção aqui no intervalo de uma corrente. Então, aqui, uma corrente. No intervalo de uma corrente, a gente precisa ter bastante atenção para sempre trabalhar os 3 pontos no intervalo de uma correntinha, ó. E sempre pulando aqui esses 2 primeiros pontos de base, começa a trabalhar a partir do terceiro ponto de base. E segue trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Chegou no intervalo de uma corrente, vamos repetir a sequência. 1, 2 e 3 pontos altos, uma corrente e... Então, gente, a minha peça tá ficando assim. Vou seguir trabalhando essa sequência que eu ensinei para vocês por toda essa volta. Essa volta é a volta de número 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a volta de número 6. Então, observem que na primeira volta tinha apenas um ponto alto em cada... Ó, 11 pontos altos, né? Foi só os pontos altos separados por uma correntinha. Na próxima volta, 2 pontos altos separados por uma corrente. Desculpa, gente. Na próxima, 3 pontos altos separados por uma corrente. Na próxima, 4 pontos altos. Na próxima, 5. Essa aqui é a volta de número 6, tem 6 pontos altos. E assim vamos seguir trabalhando essa repetição. Observem que agora são carreiras de repetição. Lembrando que a gente sempre pula os 2 primeiros pontos, começa a trabalhar a partir do terceiro ponto e para o intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. Vou seguir trabalhando essa sequência aqui até ter um total de 11 voltas. Isabela, eu quero fazer a minha peça maior. Pode seguir trabalhando essa sequência por mais voltas. Quando chegar no bico de acabamento, eu vou ensinar como fazer o bico de acabamento para dar certo em qualquer tamanho de peça que você esteja fazendo. Então, se você quer fazer a sua peça menor, você diminui a quantidade de voltas. Eu vou trabalhar aqui um total de 11 voltas, você pode trabalhar com 10 voltas, com 9 voltas. Se você quer fazer a sua peça menor e maior, você pode trabalhar com 12 voltas. Vai depender aí de acordo com a sua preferência. Se você quer fazer a peça maior ou menor. Então, gente, eu vou trabalhar essa sequência aqui por toda a volta de número 6. Depois, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, essa sequência por mais voltas, até ter um total de 11 voltas, contando com a primeira volta aqui que eu fiz. Vou adiantar aqui toda a minha peça e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, já adiantei aqui toda a minha peça, toda a base aqui do suplá. Ficou assim. Então, fiz aqui um total de 11 voltas. Essa volta aqui de número 11 tem um total de 11 pontos altos em cada um desses desenhos. Então, aqui tem 11 desenhos com 11 pontos altos em cada desenho. Se você iniciou aqui com 12 pontos altos, então aqui vai ter 12 desenhos. Agora, eu vou iniciar a volta de número 12. Então, se você quer fazer a sua peça maior, você segue trabalhando essa sequência aqui por mais vezes. Se você quer fazer sua peça menor, você trabalha com menos voltas. Chegando aqui no final da volta de número 11, eu prendi com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Agora, gente, essa volta de número 12, eu não vou caminhar com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto de base. Eu vou iniciar trabalhando a partir desse primeiro ponto aqui. Porque essa volta vamos trabalhar apenas ponto alto, não vamos trabalhar corrente de separação. Então, eu vou subir 1, 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir no próximo ponto de base e vou trabalhar aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto.
Vou seguir trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no intervalo de uma correntinha, vamos trabalhar aqui de uma forma um pouco diferente também. Trabalhei ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui no intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar 2 pontos altos agora para esse intervalo de uma correntinha. Antes a gente estava trabalhando 3 pontos, agora eu vou trabalhar 2 pontos altos apenas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto desse de base. E quando chegar no intervalo de uma corrente, vou trabalhar 2 pontos altos. Então, gente, essa será a repetição da volta de número 12. Se você está fazendo a sua peça maior, a última volta, antes do bico de acabamento, ela vai ser assim, toda com ponto alto. Chegou no intervalo de uma corrente, vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Então, vai ficando assim. Ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos para os intervalos de uma correntinha. Para o bico de acabamento dar certinho, gente, essa volta aqui eu vou fazer uma adaptação quando chegar aqui no último espacinho. Quando chegar aqui nesse último espacinho, gente, ao invés de trabalhar 2 pontos altos, eu vou trabalhar 3 pontos altos apenas aqui nesse último espacinho. Por quê? Para o bico de acabamento dar certinho, precisa que essa volta aqui, essa volta toda com ponto alto fechado, ela precisa ter de 9 em 9 pontos de base. Então, para o bico de acabamento dar certinho o desenho, precisa ter de 9 em 9 pontos altos aqui na base do suplá. Quando eu finalizar essa volta, aqui nesse último espacinho, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, essa volta aqui de número 12 vai ficar um total de 144 pontos altos. Bom, gente, segui trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto e para os intervalos de uma corrente, 2 pontos altos. Apenas nesse último intervalo aqui de uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Por quê? Se eu não trabalhar 3 pontos altos aqui, vai ficar um total de 143 pontos altos. Se eu trabalhar apenas os 2 pontos, igual eu trabalhei nos intervalos de uma corrente. Então, vou fazer um aumento aqui de um ponto alto para ficar um total de 144 pontos altos. Então, para cada desenho do bico de acabamento, eu vou precisar ter 9 pontos altos de base. Se você vai fazer a sua peça maior, você vai contar a quantidade de pontos, tem que ter de 9 em 9 pontos altos. Mas vocês podem fazer adaptações também, se vocês não quiserem contar a quantidade de pontos de base, e eu vou ensinar aqui para vocês também. Então, agora, nesse último intervalo de uma corrente, vou trabalhar aqui 1, 2, 3 pontos altos. Vou vir aqui, conto uma, e na segunda correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, a minha peça tá assim. Para iniciar a primeira volta do bico de acabamento,
Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Vou trabalhar uma correntinha. Vou vir nesse mesmo espaço aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. E vou trabalhar aqui nesse mesmo espacinho um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, ficou um total de 3 pontos baixos agora. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas de separação. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base. No 7º ponto de base, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Formou aqui essa argolinha com 8 correntinhas. Se você achar necessário trabalhar com 7 correntes ou com 9 correntinhas, pode trabalhar que vai dar certo também. Então, aqui, observem que tem 3 pontos baixos e a gente pulou 6 pontos de base, dá um total de 9 pontos. Então, aqui já formou um desenho. Aqui já vai começar a formar o segundo desenho. Então, para cada desenho desse, precisa ter 9 pontos de base. Se você pular mais um ponto, por exemplo, aqui, ao invés de pular 6 pontos de base, você trabalhar pulando 7 pontos de base, pode trabalhar também. Vai aumentar aqui a quantidade de pontos, vai ser de 10 em 10, se você tiver começado a trabalhar no 8º ponto de base. Mas aqui, para essa peça, como é uma peça redonda, eu vou pular apenas 6 pontos de base e vai ser de 9 em 9 pontos para que dê certinho o bico de acabamento. Você pode pular mais ou menos pontos de base, vai também de acordo com a sua tensão de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nesse ponto alto de número 7, eu vou trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Formou aqui mais um desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei a trabalhar no ponto de número 7. Eu expliquei aqui para vocês a quantidade de pontos aqui de 9 em 9, mas se você não quiser contar a quantidade de pontos, vocês podem pular mais ou menos pontos de base aqui, pode fazer adaptações no final para que a peça dê certinho. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência. Para a minha tensão de pontos, eu estou trabalhando dessa forma, então eu preciso ter de 9 em 9 pontos de base para que feche certinho aqui o bico de acabamento. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as 8 correntinhas e aqui deu certinho a quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui já começou o outro desenho. Então, precisa ter de 9 em 9 pontos, se você tá fazendo aqui com a mesma quantidade de pontos que eu tô ensinando aqui na videoaula. Pulando a mesma quantidade de pontos. Aqui eu tô pulando os 6 pontos de base. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou vir nesse próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo. Então, aqui, a minha peça tá ficando assim. Ficou um total de 16 argolinhas dessa com 8 correntinhas. Se você tá fazendo a sua peça maior, vai ter mais espacinhos como esse. Ficou um total de 16 espacinhos. Agora, caminhei com ponto baixíssimo para esse segundo ponto baixo de base. Eu vou trabalhar nesse ponto alto aqui, rente com esse segundo ponto baixo. Bem aqui, eu vou passar a agulha para o lado avesso, dessa forma.
e trago a agulha para o lado certo, passando aqui por entre esse ponto alto, porque a gente vai trabalhar agora um ponto baixo em relevo. Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo em relevo. Vou vir nessas correntinhas aqui, vou laçar o fio e aqui eu vou trabalhar uma sequência de 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos, agora eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação e vou fazer essa mesma sequência de 6 pontos altos para esse mesmo espacinho aqui de 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Formou um leque, 6 pontos altos, 2 correntes e 6 pontos altos. Vou vir aqui nesse próximo grupinho aqui que tem 3 pontos baixos. Vou vir aqui nesse segundo ponto baixo, vou ver qual é o ponto alto que tá rente com esse segundo ponto baixo, esse ponto alto aqui. Vou passar a agulha aqui por trás do ponto, dessa forma, e vou trabalhar agora um ponto baixo em relevo. Então, venho aqui, trabalho aqui um ponto baixo. Laço o fio novamente, venho nesse próximo espacinho aqui de 8 correntinhas e sigo a sequência de 6 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 correntes e vou seguir trabalhando aqui novamente 6 pontos altos para formar aqui mais um leque. Então, vai formando leque de 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos para cada intervalo que a gente trabalhou 8 correntinhas na carreira anterior. Quando a gente tá fazendo essa volta, parece que a peça não vai dar certo, mas vai dar certo, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou vir aqui nesse ponto alto rente com esse segundo ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo em relevo. Então, quando a gente tá trabalhando essa volta, a peça vai ficando assim. Esse leque, ele vai ficando assim, ó, vai ficando emborcado. A gente pensa que não vai dar certo, mas quando a gente fizer as próximas voltas do bico de acabamento, o leque vai ficar assim, ó, bem certinho. E a peça não vai ficar embabadada, nem vai ficar repuxada. Então, é assim mesmo, gente. O importante é que quando a gente faz essa volta aqui, vocês vão observar que a peça fica bem certinha. Se ficar assim levemente emborcada, ó, só um pouquinho, mas quando a gente passa a mão na peça, já fica a peça bem certinha, não se preocupe que a sua peça vai dar certo. Agora, se estiver ficando assim, ó, totalmente emborcada, aí você vai precisar pular menos pontos de base, igual eu ensinei para vocês. Então, agora eu vou seguir trabalhando essa repetição aqui, dando a volta em toda a peça. Seguir trabalhando aqui, dando a volta em toda a peça. Então, gente, quando eu finalizei essa volta, a peça fica assim. Vai ficando emborcado aqui essa parte do leque com 6 pontos altos e 2 correntes, ó. Mas observem que a base tá certinha. Então, agora, chegando aqui no final, fiz os 6 pontos. Agora, eu vou vir aqui, bem onde eu iniciei, com aquele ponto baixo em relevo. Eu vou aproximar aqui para vocês verem com mais detalhe. Aqui tá aquele ponto baixo que eu fiz em relevo, tá?
alcinhas aqui do ponto, ó. Então, eu vou vir aqui, passando a agulha por entre essas duas laçadinhas aqui do ponto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu já cortei o barbante. Agora, eu vou vir nesse ponto seguinte, vou passar a agulha aqui para o lado avesso e vou trazer a agulha para o lado certo. No próximo ponto, passando a agulha por entre essas duas laçadinhas, ó, trazendo a agulha para o lado certo e puxando esse fio agora para o lado avesso. E fica assim. Agora, eu faço aqui, divido esse fio ao meio, pode passar esse barbante aqui por entre alguns pontos. Divide o barbante ao meio, ficando 3 fiozinhos para cada lado e faz 3 nozinhos para fazer o arremate. Então, agora, a gente pode iniciar em qualquer um dos lados. Peguei aqui o fio verde, o verde multicolor. Eu vou iniciar, gente, agora a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó, eu já vou dobrar para a gente ver os pontos bem certinho. Então, eu dobro essa parte aqui, essa parte do leque. Eu dobro, porque agora a gente vai trabalhar aqui. Lembra que a gente fez 3 pontos baixos, fez aquelas correntinhas, 3 pontos baixos, ó. Então, entre esse leque e esse leque, tem os 3 pontos baixos. Porque quando a gente trabalhou o ponto baixo em relevo, a gente trabalhou nesse ponto alto aqui, rente com aqueles pontos baixos. Então, eu vou vir bem aqui e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos. Eu vou vir aqui nesse segundo ponto baixo de base. Aqui eu vou puxar o fio, vou fazer agora uma laçadinha, ó. Puxei o fio. Agora, esse fio aqui é o fio que a gente vai fazer o arremate. E esse fio aqui é o fio que tá no novelo. Então, eu vou passar a agulha aqui, ó, por baixo desse fio aqui e puxando esse fio do novelo, fazendo aqui uma laçadinha. Ajusto agora o fio. Fiz uma laçadinha que será contada como a minha primeira correntinha. Agora, eu vou subir mais uma e 2 correntes. Ficou um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, que será de separação. Ficou um total de 8 correntinhas agora. Laço o fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui um ponto alto. Então, agora, formou um ponto V. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, nesse espacinho aqui, entre os 6 pontos altos e outro, eu vou ajustar aqui os pontos, porque agora eu vou dobrar aqui a peça novamente e vou trabalhar nesse espacinho aqui, entre esses 6 pontos altos e esses 6 pontos altos. Aqui nesse espacinho, eu trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Se você achar necessário, pode trabalhar 4 correntinhas ao invés de trabalhar 3 correntinhas. Laço o fio, agora eu vou vir aqui nesse espacinho e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui nesse segundo ponto baixo de base, aqui eu vou trabalhar um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço fio nesse mesmo ponto de base, vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Formou mais um ponto V. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui a peça tá dobrada, aqui tá do lado certo, ó, tá dobrada. Aqui tá o intervalo de 2 correntinhas. Então, eu venho aqui e vou afastar esses pontos aqui um pouquinho, porque a gente vai trabalhar o ponto baixo nessas correntinhas aqui, daquelas 8 correntinhas que a gente trabalhou. Bem aqui. Então, aqui, trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. E vou seguir trabalhando essa sequência por toda a volta. Um ponto V, 3 correntinhas, um ponto baixo. Do lado certo, vai ficar assim. Porque quando a gente for fazendo a peça,
Na última volta, a gente vai prender nesse espacinho aqui de 2 correntes com um ponto baixo. E aí, o bico de acabamento vai ficar bem retinho, fica bem certinho. Então, gente, eu vou trabalhar essa sequência aqui, dando a volta em toda a minha peça. Finalizei aqui toda a volta. Tá ficando assim. Chegando aqui no final, vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de 5 correntinhas. Vou iniciar agora a próxima volta. Vou continuar trabalhando com esse verde multicolor. Então, eu vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas agora para dar altura de um ponto alto. Eu trabalhei com as 2 correntinhas aqui na base, gente, para dar altura de um ponto alto. Por quê? Porque quando a gente tá trabalhando com as 2 correntes, eu acho que não fica tão aparente aqui a parte da emenda. Então, agora, eu fiz 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou laçar o fio e nesse mesmo espacinho, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. 2 e 3. Contando com as 3 correntes que eu fiz para dar altura de um ponto alto, ficou um total de 4 pontos altos. Vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz. Vou passar a agulha aqui nessa laçadinha, vou pegar essa laçadinha aqui, vou ajustar e vou passar aqui por entre essa correntinha aqui. Formou um ponto pipoca. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Eu tô fazendo ponto pipoca aqui com 4 pontos altos. Vocês podem fazer com 3 pontos altos, pode fazer com 5 pontos, que vai dar certo também. Agora, eu vou pegar esses pontos e vou puxar aqui para esse lado, para dar para trabalhar aqui o restante do ponto pipoca. Vou trabalhar mais um ponto pipoca. Então, fiz aqui as 3 correntinhas, vou vir aqui nesse espacinho e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e nesse mesmo espaço vou trabalhar mais 3 pontos altos, porque eu tô trabalhando o ponto pipoca com 4 pontos altos. 4 pontos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto. Vou vir aqui na terceira correntinha. Passando a agulha, vou pegar essa laçadinha aqui e passo por entre essa correntinha. A parte do avesso fica assim, ó. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas de separação. Vou laçar o fio, vou vir aqui no próximo ponto V, nesse espaço de 5 correntes, e aqui eu vou trabalhar 2 pontos pipoca. Então, eu faço um ponto alto, 2, 3, 4 pontos altos. Alongo esse fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, passando a agulha, vou pegar essa laçadinha aqui e passo aqui por entre essa correntinha aqui, ó, do ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou puxar esse fio aqui para o lado. Agora, eu vou vir nesse espacinho aqui, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes. Laço o fio e nesse mesmo espaço, trabalho mais 3
pontos altos para formar aqui um ponto pipoca. Vou vir aqui nessa correntinha, passo a agulha nessa correntinha, pego essa laçadinha aqui, passo por entre esse espacinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou vir aqui no próximo pontinho V e repito os 2 pontos pipoca. Então, vai ficando assim. Essa será a repetição e vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, tá ficando assim. Agora, gente, chegando aqui no final, fiz as 7 correntinhas. Vou vir aqui, lembra que a gente veio aqui nessa terceira correntinha de base? E passou aquela laçadinha? Então, vou vir aqui na terceira correntinha novamente. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou vir aqui nesse espaço aqui de correntes, bem aqui nesse espaço que a gente fez aquelas 3 correntes, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o fio. Então, a minha peça tá ficando assim. Agora, eu vou trabalhar com o multicolo rosa. Vocês podem trabalhar com a marca de barbante, com a marca de fio de sua preferência. Esse fio aqui, gente, é a cor flor. A gente pode trabalhar agora em qualquer um desses espacinhos. Eu vou iniciar aqui nesse espacinho. Eu vou vir aqui entre esse ponto pipoca e esse ponto pipoca, bem onde a gente trabalhou aquele ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer uma laçadinha. Então, eu vou vir aqui, ó, vou puxar esse fio e vou fazer aqui uma laçadinha da forma que eu ensinei para vocês. Fiz aqui uma laçadinha. Vou ajustar aqui o fio. Essa laçadinha, eu vou contar como uma correntinha. Vou fazer mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Ficou um total de 3 correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio, vou vir nesse mesmo espacinho e vou trabalhar aqui um ponto alto. Agora, eu vou pegar e vou puxar esse fio aqui, para que tenha espaço para a gente trabalhar aqui os próximos pontos. Aqui eu vou trabalhar um ponto pipoca novamente. Então, aqui eu já trabalhei 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto, trabalhei um, e agora eu vou trabalhar mais um ponto alto. Ficou um total de 4 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha, passando a agulha aqui nessa correntinha. Vou pegar essa laçadinha e vou trabalhar aqui um ponto pipoca. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pegar esses fios, ó, eu vou puxar aqui para ter o espaço de trabalhar aqui o próximo ponto pipoca. Laço o fio e agora eu vou trabalhar aqui mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Aqui, essa volta, gente, é um pouco mais trabalhosa, porque a gente tem que estar arrumando aqui os pontos, ó, dessa forma, mas fica muito lindo o resultado. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto, vou pegar essa laçadinha aqui, ó, vou passar na agulha, ajusto aqui a laçadinha e passo por entre esse ponto, formou um ponto pipoca. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Trabalhei as 4 correntinhas. Vou vir aqui
Aqui a gente trabalhou as 7 correntes. E aqui a gente trabalhou um ponto baixo nessa outra volta. Então, eu vou vir aqui nesse ponto baixo. E sobre esse ponto baixo, eu vou trabalhar aqui mais um ponto baixo. Uma, duas, três, 4 correntes. Laço, fio, venho direto aqui nesse espacinho, ó. Já vou arrumando aqui os pontos para ter o espaço de trabalhar aqui 2 pontos pipoca. Então, aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, e 4 pontos altos. Vou vir aqui nessa laçadinha aqui do ponto, passo essa laçadinha aqui na agulha e puxo aqui por entre esse espacinho. Formou aqui um ponto pipoca. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nesse mesmo espacinho, vou trabalhar aqui mais 4 pontos altos. Quatro pontos altos. Vem aqui nesse primeiro ponto, puxa essa laçadinha aqui, dessa forma. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. E vou seguir trabalhando agora essa repetição. Então, gente, vai ficando assim, 2 pontos pipoca, 4 correntinhas aqui, ó, entre um ponto pipoca e outro, 4 correntes, um ponto baixo. E seguimos trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as 4 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, onde eu iniciei a volta, vou vir aqui nessa correntinha, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir nesse espacinho aqui de correntes, um ponto baixíssimo, vou laçar e aqui eu já cortei o fio. Então, gente, a minha peça tá ficando assim. Agora, a gente pode iniciar em qualquer um desses pontos baixos, porque agora a gente vai trabalhar a última volta aqui do suplá. Então, eu vou fazer aqui uma laçadinha. A gente vai trabalhar nesse espacinho aqui de 2 correntinhas do leque e nesse ponto baixo aqui. Eu vou passar a agulha aqui por entre esse espacinho aqui de 2 correntinhas e por esse ponto baixo aqui que a gente fez na carreira anterior. Dessa forma, vou passar a minha agulha aqui. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Esse fio, eu já vou trazer esse fio para esse lado, para ir passando esse fio por entre os pontos. Então, aqui, a gente prendeu esse leque aqui nesse ponto baixo. Vou laçar o fio e nesse espacinho aqui, de 4 correntinhas, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, aqui, 1... 2, 3, 4, 5 pontos altos.
Trabalhei os 5 pontos, agora eu vou trabalhar um ponto baixo em relevo. Então, eu vou vir aqui, ó, passando a agulha para o lado avesso e trazendo a agulha para o lado certo. Então, passei a agulha aqui por trás desse ponto pipoca. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo em relevo. Esse fio aqui, ó, tô passando ele por entre os pontos para já ir fazendo o arremate. Laço o fio nesse espacinho aqui e vou trabalhar 5 pontos altos novamente, nesse espaço de 4 correntinhas entre um ponto pipoca e outro. 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Esse ponto pipoca, eu passo a agulha aqui por trás do ponto, dessa forma, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo em relevo novamente. No próximo espacinho de 4 correntinhas, 5 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, aqui tem o leque. Eu vou trabalhar pegando aqui nessas 2 correntinhas do leque e nesse ponto baixo, prendendo aqui nesse ponto baixo, exatamente igual a gente fez aqui. Então, eu passo a agulha nesse intervalo aqui de 2 correntinhas, vou vir aqui nesse ponto baixo, eu passo a agulha e vou puxar essa laçadinha aqui, e aqui eu faço um ponto baixo. Formou aqui o primeiro desenho. Quando a gente faz esse bico de acabamento, vai dando um peso a mais na peça, então, fica bem certinho o suplá. E aqui eu sigo trabalhando a mesma repetição, ó. Em cada espacinho desse aqui, de 4 correntinhas, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos altos. Cinco pontos altos. Tem aqui o ponto pipoca, vou trabalhar um ponto baixo em relevo, passando aqui por entre esse ponto pipoca. Trabalhei um ponto baixo. No próximo espacinho de 4 correntinhas, 5 pontos altos. 3. Trabalhei aqui 4 e 5 pontos altos. Novamente, ó, sempre que tem um ponto pipoca, a gente vai fazer um ponto baixo, passando aqui por trás do ponto, a gente vai trabalhar um ponto baixo em relevo, dessa forma. Chegou no próximo espacinho aqui de 4 correntinhas, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, e agora 5 pontos altos. Vou vir aqui, passo a agulha aqui por entre essas 2 correntinhas, vou vir aqui nesse ponto baixo aqui, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, para prender esse leque aqui no espaço, no ponto baixo. Então, gente, vai ficando assim. Vou seguir trabalhando essa repetição, dando a volta em toda a peça. Se você vir que a sua peça vai ficar assim, ó, emborcada, aqui eu tô trabalhando com 5 pontos altos. Você pode trabalhar com 6 pontos altos, igual a gente trabalhou aqui o leque.
vai de acordo com a sua tensão de pontos ou trabalhar com a agulha 4 milímetros, se o seu ponto for muito apertado. Então, eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a mesma repetição que eu passei para vocês. Agora, chegando aqui no final, fiz os 5 pontos altos. Vou vir aqui, bem onde eu iniciei aqui com um ponto baixo, pegando aqui essas 2 laçadinhas do ponto. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Agora, eu vou pegar esse fio, vou vir nesse ponto aqui ao lado e vou trazer esse fio para o lado certo. No próximo ponto, vou trazer esse fio para o lado avesso. O arremate fica bem certinho. E para fazer o arremate desse fio, eu vou passar ele aqui por mais esse ponto. Vocês podem utilizar também a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate. Agora, esse fio aqui, eu vou dividir esse fio ao meio. Deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Dessa forma. Agora, eu vou passar por entre mais uma laçadinha aqui do outro ponto, 3 fiozinhos desse. Então, vou passar aqui por entre esse ponto. Agora, eu vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto, para não repuxar a peça. E faço mais 2 nozinhos e aperto bem agora. Agora, é só cortar o excesso aqui, só cortar esse barbante. Da mesma forma, eu faço com os outros barbantes também. Esse barbante aqui, eu vou passar aqui por entre esses pontos, depois eu corto também aqui esse barbante. Bom, gente, já finalizei aqui todo o suplá. E olha que lindo, não fica embabadado, não fica repuxado, fica bem certinho. Passei todas as dicas aqui para vocês na videoaula. É um bico de acabamento bem lindo, essa base é bem fácil também. Vocês podem fazer tapete, centro de mesa, seguindo essa repetição que eu passei para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de suplá, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.